História real da vovó. Os 5 filhos melhoraram tanto que ela tomou uma decisão surpreendente. Dona Elvira sempre sonhou com a casa cheia de risadas e abraços. Com 5 filhos, era natural que ela imaginasse sua família unida, passando os domingos em volta na mesa, debatendo sobre qualquer assunto, desde o futebol até as lembranças da infância. Mas a vida tomou seu rumo. Os filhos cresceram e a correria do cotidiano ocupou o espaço de momentos compartilhados. Ela frequentemente se pegava olhando as fotos na estante, seu coração apertando ao ver o afastamento que se instalara entre eles. Porém, um dia, o telefone tocou. Uma denúncia anônima chegou até as autoridades, acusando Dona Elvira de violência familiar. Violência? Eu? Pensou ela, perplexa. O que poderia estar por trás de uma acusação tão absurda? A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Cada um dos filhos, agora adultos, se viu forçado a reagir. Juan, o mais velho e sempre considerado o favorito, apareceu logo ao lado da mãe. Em sua mente, uma tempestade de questionamentos a respeito do passado começava a tomar forma. Os outros 4, Mariana, Luiz, Carla e Pedro, também se mobilizaram, mas a relação deles com Elvira nunca foi fácil. Eles se lembravam das histórias antigas, daquelas brigas desnecessárias e do silêncio que se seguia. Agora estavam de volta ao lar, reunidos de forma imposta, e os fantasmas do passado começaram a emergir. Dona Elvira, com seu coração cheio de esperança, acreditava que poderia consertar as coisas. Enquanto tentava manter a calma, percebeu que um clima de tensão se instaurou no ambiente. Olhares desconfiados e murmúrios se tornaram comuns. Mesmo entre os irmãos, a desconfiança crescia. Quando Carla perguntou: "Mãe, você realmente fez isso?", o nó na garganta de Dona Elvira se apertou. A dor de ser acusada por seus próprios filhos tornava-se insuportável. Ela decidiu que, independentemente da verdade por trás da denúncia, era hora de revelar um segredo que guardara por décadas. Um segredo que poderia mudar tudo. No entanto, ao se aproximar da verdade, uma questão perturbadora surgia. Um mistério obscuro de sua juventude poderia estar ligado à motivação da denúncia. O que será que seus filhos realmente sabiam? A tensão na sala crescia. Juan, que sempre foi o mais próximo de Elvira, começou a olhar para ela com uma mistura de dúvida e expectativa. "Mãe, há algo que você precisa nos contar?", a pergunta cortou como uma faca. O que Elvira tinha a revelar poderia desestabilizar a família novinha em folha que estavam tentando construir. O pequeno cômodo onde se reuniam estava pesado de segredos e sentimentos não ditos. Elvira sentiu que o momento se aproximava, mas a incerteza a paralisava. Os filhos, cada um lidando com suas próprias angústias e sentimentos, pareciam prestes a explodir. O que aconteceria se o peso do passado finalmente fosse colocado na mesa? E se isso mudasse tudo? As interações estavam prestes a se transformar em uma verdadeira batalha emocional. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O pequeno cômodo parecia um campo de batalha. O ar pesado pairava entre os filhos e Dona Elvira. O silêncio cortante foi quebrado novamente por Juan, que insistiu. Mãe, precisamos entender o que aconteceu. Elvira respirou fundo, sentindo o nó na garganta. Mas ao se preparar para revelar seu segredo, um barulho estrondoso interrompeu a tensão. A porta foi arrombada. Entrou a polícia. Dona Elvira, estamos aqui para investigar a denúncia, anunciou uma policial, sua voz firme. O pânico tomou conta do ambiente. Um turbilhão de emoções. Os filhos se entreolharam. A angústia nas feições deles era clara. O que estava acontecendo? O que mais poderiam descobrir? Mas eu não fiz nada, implorou Elvira, em choque. A policial a ignorou, concentrando-se nos filhos. Precisamos falar com vocês. O clima mudou instantaneamente. Aquele momento, que já estava carregado de sentimentos, se encheu de uma nova camada de medo. As perguntas começaram a voar. Onde você estava, mãe? O que você esconde de nós? A fúria e a confusão começaram a tomar conta do espaço. Dona Elvira não sabia como explicar. O passado a perseguia, mas e se fosse o momento de confrontar isso? No entanto, antes que pudesse dizer uma palavra, a policial olhou para a mãe e um puxão de ar revelou um detalhe devastador. 8 anos atrás, um homem foi encontrado morto. A investigação apontou você como uma das últimas pessoas a vê-lo. O ar sumiu do cômodo. Um silêncio gélido tomou conta. A expressão de Dona Elvira mudou. O que quer que tivesse sido aquela noite, ela nunca imaginou que ressoaria até ali. O quê? Gritou Mariana, como se as palavras tivessem cortado seu coração. Mãe, você estava envolvida em um homicídio? Os olhos de Elvira arderam. Não, não foi assim. As memórias voltavam, mas o medo a paralisava. Era uma noite comum. Ele não era um criminoso. Foi um acidente. As palavras saíram em desespero, mas as dúvidas estavam plantadas. Luiz, que sempre foi o mais cético do grupo, avançou. Você está nos acusando de algo que não fizemos. E agora isso? Estamos falando de vida e morte, mãe. As interações se desenrolavam em uma velocidade vertiginosa. Olhares estavam carregados de raiva. Carla bateu a mão na mesa. Esperamos a vida inteira por uma verdade. Será que você tem noção do que isso significa para nós? O que mais você esconde? Neste momento, a tensão estava tão afiada que todos podiam sentir. A polícia não apenas estava ali para investigar. Eles estavam expondo verdades, desenterrando um passado que Dona Elvira queria esquecer. As palmas suadas, as expressões de choque e repulsa tornaram-se palpáveis. Não, vocês não entendem. Ela não sabia como escapar. O medo de perder a confiança dos filhos fez seu coração acelerar ainda mais. Eu pensei que tudo isso estivesse enterrado. Esse homem, ele era. E a voz dela falhou. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto.
Ela sempre cuidou dos filhos, mas agora? Agora era impossível saber se ainda poderiam confiar nela. E antes que alguém respondesse, outro policial entrou correndo. "Precisamos ir agora", declarou, sua expressão carregada de urgência. "Recebemos outra ligação. A situação se agravou. Alguém está dizendo que tem provas sobre o que aconteceu há 8 anos." O ambiente explodiu em um turbilhão. Agora, a dúvida não era apenas sobre a mãe, mas sobre o que mais haveria, além dessa história enterrada. O que mais os filhos tinham que descobrir? A verdade parecia mais distante do que nunca, enquanto Elvira se perdia em um mar de desespero. Os filhos estavam divididos entre a lealdade à mãe e a necessidade de entender o que realmente aconteceu. O que a prova revelaria? A única coisa que podiam fazer era esperar o próximo movimento. Mas nesse meio tempo, toda a confiança havia se desintegrado e o que viria a seguir era um mistério ainda mais profundo. Uma dúvida cruel pairando no ar. E a vida e os relacionamentos a partir daquela noite jamais seriam os mesmos. O ambiente explodiu em caos. O nervosismo palpável transformou-se em um pânico ensurdecedor com a entrada da polícia. Os filhos se entreolharam, sem saber se corriam ou se uniam à mãe. A tensão era sufocante. Então, antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um barulho repentino reverberou pela sala. A porta principal se abriu de forma abrupta e um grupo de agentes entrou, com expressões tensas e seguras. "Precisamos do histórico da família de Dona Elvira." A voz da policial ressoou como um trovão entre os presentes. Todos estavam aturdidos. Olhares se tornaram sombras carregadas de medo. O que era isso? O que mais haviam descoberto? "Mas quem é você? O que está acontecendo?" Juan questionou. Seu tom era mais de desespero que desobediência. A policial não deu ouvidos. "É uma questão de segurança pública." Foi tudo o que responderam. Elvira sentia seu coração martelar. O passado estava desmoronando na sua frente. Mas no meio da confusão, uma voz familiar ecoou. "Espere!" Todos se viraram para ver quem falava. Era Luísa, uma velha amiga da família que aparecera do nada. Ela parecia pálida, quase fantasmagórica. "Luísa, o que você está fazendo aqui?" O olhar de Elvira refletia tanto alívio quanto medo. A mulher avançou, tremendo visivelmente. Eu não queria que isso acontecesse. Mas você precisa saber a verdade." As palavras dela pareciam uma bomba caindo. A denúncia veio de alguém próximo. Os filhos se entreolharam, a confusão e o medo em seus rostos fazendo uma mistura explosiva. "Quem?" Mariana exigiu, a voz falhando. "Eu soube de algo faz algumas semanas." Luísa continuou, hesitando. "Alguém estava monitorando seus filhos. Eu tentei avisar, mas era tarde demais. Não posso falar aqui. É perigoso." A tensão aumentou a cada palavra, como se alguém estivesse amarrando uma corda em torno do pescoço de Elvira. "Perigoso? Luísa! Pelo amor de Deus, diga logo!" gritou Luiz, a fúria transbordando. Então, a policial se virou diretamente para Luísa. "Você sabe algo? Fale agora, ou podemos considerar que você está obstruindo a justiça." As palavras dela foram um corte afiado. Eu só sei que o homem não se matou. Ele foi assassinado. E Dona Elvira estava lá. Mas não sozinha." O silêncio que se seguiu foi diáfano.
Cada palavra parecia ecoar solidamente na mente de todos. O que você quer dizer com isso? Carla estava quase em lágrimas. Ele tinha um parceiro. Luísa respondeu, agora com uma voz baixa e trêmula. Alguém que estava com ele e acabou levando a culpa. E eles estão de volta. Eles querem vingança. Elvira sentiu um frio intenso percorrendo seu corpo. Vingança? Ela não sabia do que Luísa estava falando. Mas ao mesmo tempo, tudo parecia se encaixar. A polícia, a denúncia, a pressão. Era tudo muito estrutural. Os filhos começaram a olhar umas para os outros, medindo suas intenções. Quem poderia ser esse parceiro? E por que ninguém tinha contado a verdade antes? O ar estava carregado de traição e segredos mal enterrados. Um homem foi encontrado morto, sim, mas havia muito mais naquela noite. Sussurrou Elvira, sentindo o nó apertar ainda mais em sua garganta. E se a verdade for que um deles é um de vocês? O silêncio que tomou conta foi esmagador. Amanhã seria outro dia cheio de perguntas. Mas, naquela noite, o que realmente tinha ocorrido e quem eram os verdadeiros culpados parecia mais distante do que nunca. E então, como se em uma cena de filme, uma mensagem chegou no celular de Juan. Ela piscou na tela. Eu sei o que você fez. Estou chegando. O desespero se instalou novamente. O passado ainda guardava segredos que poderiam abalar toda a família. E enquanto todos encaravam o horizonte, a única certeza era que a verdade sobre aquela noite ainda estava à espreita, esperando para ser revelada. Quem poderia realmente ser confiável? As dúvidas pairavam no ar, pressionando cada um deles como uma sombra. O que viria a seguir? O celular de Juan vibrou como um sinal de alerta. Ele olhou para a pela e sentiu seu coração disparar. Eu sei o que você fez. Estou chegando. O pânico se espalhou pelo quarto, como um incêndio em palha seca. Quem é? Caroline perguntou, a voz dela tremendo. Todos os olhos estavam fitados em Juan, como se ele fosse a única ponte para a verdade. O estômago de Elvira revirava de ansiedade. O que significava aquela mensagem? Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu estrondosamente. Era um jovem, aparentando de estar na faixa dos 20 e poucos anos, com uma expressão frenética e visivelmente aterrorizada. Rodrigo, que você está fazendo aqui? Uma onda de confusão se abateu sobre ele. Era um amigo de infância, alguém que conhecia cada detalhe sobre a história da família. Eu ouvi o que aconteceu. Eles estão atrás de você. Aquele homem, ele era. Rodrigo gaguejou. Seus olhos passavam de temor a pânico. Ele tinha um parceiro, certo? E agora eles estão tentando se vingar. Juan olhou para os irmãos, confuso e desesperado. Rodrigo, como você sabe disso? Porque eu estava lá. Eu vi. O desespero na voz de Rodrigo fez Elvira estremecer. Ele não se matou. E tem mais, ele não estava sozinho na beira da estrada. Ele estava com alguém. E essa pessoa não está feliz com o que aconteceu. Que diabos você está dizendo? Luiz interveio, a raiva e a confusão se misturando em seu olhar. Quem era esse homem? O que ele queria? Rodrigo olhou para a policial, que ainda estava na sala, observando tudo.
Eles estão usando você, Dona Elvira. Alguém a colocou nesse problema intencionalmente. A denúncia veio de alguém muito próximo, alguém que você confia. Os filhos trocaram olhares. Um misto de alívio e horror atravessou suas expressões. Sussurros se tornaram murmúrios. Alguém próximo? Mariana balbuciou. Quem poderia ser? Precisamos sair agora! Rodrigo insistiu, a voz trêmula o traindo. Mas antes que eles pudessem reagir, a sirene de um carro de polícia cortou a noite. O barulho reverberou nos corações deles como um sinal de alerta. Rodrigo, você está em perigo! Juan gritou, mas o jovem parecia absorto em sua própria preocupação. Ele olhou para Elvira, então, frio na espinha. Do que você está falando? Precisamos de respostas. Pois bem, Rodrigo respirou fundo. O que estou prestes a dizer pode mudar tudo o que você pensa que sabe. Eu sou aquele que deveria ter contado a verdade antes, mas tinha medo. Nós 5, nós estávamos envolvidos naquele dia. E você não era a única a estar lá. Um raio de choque percorreu o ambiente. As expressões mudaram, um misto de incredulidade e medo. O que você quer dizer? Luiz exigiu. O tom dele era de um julgamento silencioso. Rodrigo olhou nos olhos de cada um deles, como se estivesse pesando cada palavra. Havia mais pessoas naquela noite, e eu estava com vocês. E o que nós fizemos não era acidental. O silêncio foi ensurdecedor. As verdades estavam se desdobrando como um quebra-cabeça desfeito, cada peça revelando um novo lado sombrio de quem eles eram. O passado estava voltando de uma forma que ninguém poderia imaginar. A porta do passado tinha aberto, e os ventos da inquietação assopravam forte, revelando o que eles tentavam enterrar. Enquanto Elvira sentia uma vertigem, outra mensagem apareceu na tela do celular de Juan. Desta vez era um vídeo. Ele hesitou, mas ao abrir, o que viu congelou seu sangue. As imagens mostravam uma noite ensolarada, todos eles rindo, menos um rosto, o rosto do homem, aquele homem. E na última cena, a última mensagem que ecoou na mente dele: entreguem-se ou vão pagar as consequências. Agora, a dúvida não era só se eles poderiam confiar em um, ao outro, mas em quem realmente eram, o que o vídeo significava e quem realmente estava em perigo. As perguntas estavam todas ali, na sala, esperando para serem respondidas. E a próxima jogada, sem dúvida, seria devastadora. O celular de Juan vibrou como um sinal de alerta. Seus olhos estavam grudados na tela. O coração disparado. Eu sei o que você fez. Estou chegando. O frio percorreu sua espinha. O pânico tomou conta do ambiente. Quem é? Mariana questionou, a voz dela trêmula. Todos olharam para Juan, esperando que ele tivesse uma resposta. Mas o desespero estava estampado em seu rosto. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu de forma abrupta. Um jovem, reconhecível, mais pálido e visivelmente atormentado, entrou na sala. Juan, precisamos sair agora. Seu tom era de urgência desesperada. Era Rodrigo, o amigo de infância, que sempre foi bastante próximo da família, mas que há anos havia se afastado. Nunca souberam ao certo por quê. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Juan perguntou confuso. O jovem mal repara na presença dos outros. Sua respiração estava ofegante. Eles estão atrás de você. A situação é mais grave do que você imagina.
Aquele homem, ele não estava sozinho. A tensão cresceu como um gás inflamável. O que você quer dizer com isso? Luiz perguntou. Sua voz tremia entre indignação e medo. Rodrigo, fala de uma vez! Ele tinha um parceiro, Rodrigo revelou, com a voz quase em um sussurro. E agora, esse parceiro está de volta. Eles estão atrás de todos nós. Juan ficou em choque. Como você sabe disso? O que realmente aconteceu naquela noite? Cada palavra de Rodrigo era um golpe. A sala estava envolta em uma nuvem ameaçadora e a verdade parecia mais distante do que nunca. Porque eu estava lá, eu vi o que aconteceu e quem estava com o homem. Rodrigo se contorceu, extremamente nervoso. Eu não queria estar ali, mas não tive escolha. Tinha apenas 17 anos e... Ele hesitou, as lágrimas ameaçando surgir nos olhos. Eu não posso mais esconder isso. Esconder o quê? Carla perguntou, agora de olhos arregalados. Do que você está falando? Rodrigo respirou fundo, quase desabando. Na verdade, ele e a mãe de vocês, Elvira, tiveram um relacionamento. Não era só um acidente. Havia mais. E agora alguém está tentando usar tudo. Isso contra vocês. O silêncio foi ensurdecedor. Cada um se entreolhou, os rostos repletos de confusão e desespero. Elvira estava paralisada. As palavras de Rodrigo reverberavam na sua mente. É verdade? Mãe, o que ele está dizendo? Mariana perguntou. A incredulidade nas palavras dela, quase palpável. Elvira mordeu o lábio, lutando contra a tempestade de emoções. Tudo isso? Que ele... Como você é capaz de esconder isso de nós? Luiz disparou, sua voz disruptiva, cortando o silêncio. E o quê? Essa denúncia? Isso não foi ordem de quem tinha um plano em mente? Como podia? A pergunta foi interrompida por um barulho em frente à porta. Uma batida forte ecoou, viva e ameaçadora. As expressões de pânico se intensificaram. Antes que alguém pudesse se mover, a porta foi arrombada. Com força. A sala inteira congelou, enquanto uma figura conhecida surgiu. Era um homem alto, com um olhar furioso e pronto para a ação. Vocês realmente acham que podem escapar? Eu finalmente encontrei vocês. Sua presença derrubou qualquer esperança de tranquilidade. O reconhecimento se espalhou pela sala. Um choque ressoou nas expressões de todos. Bruno, o que você está fazendo aqui? Juan conseguiu perguntar, ainda em estado de choque. O homem que todos acharam que estava sepultado no passado, agora estava ali. Eu vi o que vocês fizeram. E agora vai ser tudo exposto. A ameaçadora revelação quase fez com que o ar fosse sugado da sala. A verdade que vocês tentaram esconder vai vir à tona. E eu tenho tudo registrado. Elvira mudou de repente. O Nona. Garganta cedeu para um aperto do coração. Não, você não pode fazer isso. Sua voz agora carregava a urgência de uma mãe desesperada. Por favor, não! Então está tudo certo. Cada um de vocês tem seus segredos. E todos eles ficam expostos agora. Bruno riu, malicioso. E antes que alguém pudesse reagir, ele segurou o celular em sua mão, as gravações em evidência. O vídeo girou pelas suas mãos enquanto todos se preparavam para o impacto. São vocês todos juntos. E eu vou fazer vocês pagarem por tudo. O tom dele ecoou como uma maldição,
O medo tomou conta do ambiente mais uma vez. O que mais esse homem sabia? O que realmente acontecera naquela noite fatídica? E assim, enquanto Elvira tentava encontrar uma forma de escapar, a única certeza que pairava no ar era que a verdade finalmente viria à tona. O passado não só voltara para assombrá-los, mas agora estava prestes a destruir tudo o que amavam. E no fundo, cada um sabia. A vida nunca mais seria a mesma. A tensão estava nas alturas. O olhar de Bruno, com seu sorriso ameaçador, pairava sobre todos na sala. Elvira, mesmo com o coração acelerado, teve um lampejo de confiança. Você não tem provas, Bruno, continuou ele, dando um passo à frente, mais perto de Juan. Todos vocês. Chega! Mariana interrompeu, sua voz se elevando em protesto. Quem você pensa que é para vir aqui ameaçando a nossa família? Você não tem poder sobre nós. Bruno sorriu de forma sinistra. Você realmente acha que pode se proteger do que está prestes a acontecer? O tempo está contado. A verdade virá à tona e ninguém ficará ileso. Suas relações estão à beira do colapso. Antes que alguém pudesse responder, uma leve batida soou na porta. Todo mundo se virou, o coração na garganta, enquanto Rodrigo tomava um passo à frente. A avó de Juan, Dona Rosa, com seu sorriso sereno e olhar penetrante, ela estava vestida com seu habitual vestido floral. Meus queridos, o que está acontecendo aqui? Sua voz era calma, mas a presença dela imediatamente trouxe uma nova camada de complexidade à situação. Bruno a encarou, expressão de desgosto no rosto. Você não deveria estar aqui, velha. Vai querer saber muito mais do que pode aguentar. No dia em que você tentou destruir minha família, meu menino, você ultrapassou todos os limites. Dona Rosa respondeu, seu olhar desafiador. O que você quer de novo? Apagar o passado. Ele disse, quase em um sussurro, enquanto começava a girar o celular entre os dedos. E talvez ser o dono da verdade que você nunca quis ver. Você tá brincando. Com fogo. Dona Rosa alertou, sua voz firme. Essa verdade pode queimar mais você. Bruno parou, um momento de hesitação brotando. Ou talvez você seja a chave, Dona Rosa. O que você esconde? O que mais nós não sabemos sobre aquela noite? As palavras de Bruno ecoaram na sala como um trovão. Todos olhavam para a avó, a tensão aumentando a cada segundo. O que ele quer dizer, vovó? Perguntou Juan, dentado entre a lealdade à sua avó e a desconfiança em Bruno. Que verdade é essa? Com um olhar pesado, Dona Rosa suspirou. As coisas não são como vocês pensam. Eu jurei proteger vocês acima de tudo. E antes que pudesse concluir, uma explosão de luz cortou a sala. As janelas brilhavam com luzes vermelhas e azuis. Abram a porta! O som ecoou uma ordem poderosa. Quem quer que estivesse do lado de fora não estava aqui para negociar. Mas antes que pudesse ser desfeito, Bruno se virou rapidamente e, com um movimento brusco, desferiu um tapa nas costas de Rodrigo. Você não deveria ter vindo aqui, não agora! Rodrigo gritou
e caiu ao chão, enquanto as luzes da polícia iluminavam a sala, transformando tudo em caos instantâneo. Ninguém se mova! Gritou uma voz firme. Elvira sentiu um frio na espinha. Rodrigo! Correu em direção ao amigo, mas Bruno estava a um passo dela. Tem certeza de que você está pronta para saber tudo? Ele olhou diretamente para ela, desafiadora, e fechou a mão em punho em frente ao rosto de Rodrigo. Apenas então, uma lembrança fugaz virou na mente de Elvira. Uma noite não tão distante, vi novela, tomando um chá com a avó. Revele o que realmente aconteceu, Rosa, insistiu Elvira. Eu não consigo entender. E nesse momento, algo que ninguém esperava aconteceu. A avó, apertando as mãos, começou a falar. Você não sabe a verdade sobre sua mãe. Elvira nunca deveria ter estado lá. Mas foi sua decisão, assim como a minha. Vamos nos ajudar agora. As duras palavras de Dona Rosa funcionaram como um tapa na cara. Todos estavam em estado de choque. A revelação estava tão próxima, mas a confusão só aumentava. Você sabia, não é? Silêncio. A sala pulava, entre a expectativa e o pavor. O que significava realmente essa conexão? A verdade estava se desnudando em uma espiral de segredos. Mas todos estavam tão distraídos pela confusão e pela polícia à porta que o verdadeiro peso da revelação ainda estava preso no ar. Rodrigo, ainda no chão, olhava entre as figuras batendo na porta, enquanto o respeito do passado retornava pesado. A cada minuto seguinte, a comoção aumentava. Bruno foi à primeira linha. Com um paletó carregado, ele mostrou a inscrição. A vingança é do seu karma, estampada em uma camiseta. E, antes que alguém pudesse responder, Rodrigo, ainda no chão, murmurou. Esse homem, ele não era um desconhecido. O impacto da afirmação caiu como uma bomba na sala. O que realmente tinham feito e quem Bruno realmente era? A verdade ficaria deturpada até que cada um estivesse pronto para encarar as consequências. E a noite? Ainda não tinha terminado. O celular de Juan vibrou como um sinal de alerta. Seus olhos estavam grudados na tela, o coração disparado. Eu sei o que você fez. Estou chegando. O frio percorreu sua espinha. O pânico tomou conta do ambiente. Quem é? Mariana questionou, a voz dela trêmula. Todos olharam para Juan, esperando que ele tivesse uma resposta, mas o desespero estava estampado em seu rosto. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu de forma abrupta. Um jovem. Reconhecível, mas pálido e visivelmente atormentado, entrou na sala. Juan, precisamos sair agora. Seu tom era de urgência desesperada. Era Rodrigo, o amigo de infância que sempre foi bastante próximo da família, mas que há anos havia se afastado. Nunca souberam ao certo por quê. Rodrigo? O que você está fazendo aqui? Juan perguntou confuso. O jovem mal repara na presença dos outros. Sua respiração estava ofegante. Eles estão atrás de você. A situação é mais grave do que você imagina. Aquele homem, ele não estava sozinho. A tensão cresceu como um gás inflamável. O que você quer dizer com isso? Luiz perguntou. Sua voz tremia entre indignação e medo. Rodrigo, fala de uma vez! Ele tinha um parceiro, Rodrigo revelou.
com a voz quase em um sussurro. E agora esse parceiro está de volta. Eles estão atrás de todos nós. Juan ficou em choque. Como você sabe disso? O que realmente aconteceu naquela noite? Cada palavra de Rodrigo era um golpe. A sala estava envolta em uma nuvem ameaçadora e a verdade parecia mais distante do que nunca. Porque eu estava lá, eu vi o que aconteceu e quem estava com o homem. Rodrigo se contorceu, extremamente nervoso. Eu não queria estar ali, mas não tive escolha. Tinha apenas 17 anos e... Ele hesitou, as lágrimas ameaçando surgir nos olhos. Eu não posso mais esconder isso. Esconder o quê? Carla perguntou, agora de olhos arregalados. Do que você está falando? Rodrigo respirou fundo, quase desabando. Na verdade, ele e a mãe de vocês, Elvira, tiveram um relacionamento. Não era só um acidente. Havia mais. E agora, alguém está tentando usar tudo isso contra vocês. O silêncio foi ensurdecedor. O que ele está dizendo? Mariana perguntou, a incredulidade nas palavras dela quase palpável. Elvira mordeu o lábio, lutando contra a tempestade de emoções. Tudo isso que ele... Como você é capaz de esconder isso de nós? Luiz disparou, sua voz disruptiva cortando o silêncio. E o quê? Essa denúncia? Isso não foi ordem de quem tinha um plano em mente? Como podia? A pergunta foi interrompida por um barulho em frente à porta. Uma batida forte ecoou viva e ameaçadora. As expressões de pânico se intensificaram. Antes que alguém pudesse se mover, a porta foi arrombada com força. A sala inteira congelou, enquanto uma figura conhecida surgiu. Era um homem alto, com um olhar furioso e pronto para a ação. Vocês realmente acham que podem escapar? Eu finalmente encontrei vocês. Sua presença derrubou qualquer esperança de tranquilidade. O reconhecimento se espalhou pela sala. Um choque ressoou nas expressões de todos. Bruno, o que você está fazendo aqui? Juan conseguiu perguntar, ainda em estado de choque. O homem que todos acharam que estava sepultado no passado, agora estava ali. Eu vi o que vocês fizeram, e agora vai ser tudo exposto. A ameaçadora revelação quase fez com que o ar fosse sugado da sala. A verdade que vocês tentaram esconder vai vir à tona, e eu tenho tudo registrado. Elvira mudou de repente. O nó na garganta cedeu para um aperto do coração. Não! Você não pode fazer isso! Sua voz agora carregava a urgência de uma mãe desesperada. Por favor, não! Então, está tudo certo. Cada um de vocês tem seus segredos e todos eles ficam expostos agora. Bruno riu, malicioso. E antes que alguém pudesse reagir, ele segurou o celular em sua mão, as gravações em evidência. O vídeo girou pelas suas mãos enquanto todos se preparavam para o impacto. São vocês, todos juntos, e eu vou fazer vocês pagarem por tudo. O tom dele ecoou como uma maldição. O medo tomou conta do ambiente mais uma vez. O que mais esse homem sabia? O que realmente acontecera naquela noite? E assim, enquanto Elvira tentava encontrar uma forma de escapar, a única certeza que pairava no ar era que a verdade finalmente viria à tona. O passado não só voltara para assombrá-los, mas agora estava prestes a destruir tudo o que amavam.
E, no fundo, cada um sabia, a vida nunca mais seria a mesma. Nesse instante, a sala encheu-se de um movimento. Uma sombra passou rapidamente atrás de Bruno. Antes que alguém pudesse entender, um tiro estrondou, quebrando o silêncio. Bruno caiu no chão, a expressão de incredulidade estampada no rosto, enquanto o sangue manchava o piso. O caos tomou conta. Gritos e lágrimas ecoaram pela sala. Todos olharam em direção à origem do disparo. Na porta, uma figura encapuzada empunhava uma arma. A expressão oculta: desculpem, mas não posso deixar que a verdade venha à tona, ainda. A confusão se espalhou como fogo. A figura se virou e fugiu, deixando os filhos de Elvira em um turbilhão de sentimentos: medo, desespero, culpa. O que acabara de acontecer mudaria tudo. E a pergunta que pairava no ar ficou clara: quem era o atirador e o que realmente sabiam sobre o passado que estavam tentando esconder? O celular de Juan vibrou como um sinal de alerta. Seus olhos estavam grudados na tela, o coração disparado. Eu sei o que você fez. Estou chegando. O frio percorreu sua espinha. O pânico tomou conta do ambiente. Quem é? Mariana questionou, a voz dela trêmula. Todos olharam para Juan, esperando que ele tivesse uma resposta. Mas o desespero estava estampado em seu rosto. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu de forma abrupta. Um jovem, reconhecível, mas pálido e visivelmente atormentado, entrou na sala. Juan, precisamos sair agora! Seu tom era de urgência desesperada. Era Rodrigo, o amigo de infância que sempre foi bastante próximo da família, mas que há anos havia se afastado. Nunca souberam ao certo por quê. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Juan perguntou, confuso. O jovem mal reparou na presença dos outros. Sua respiração estava ofegante. Eles estão atrás de você. A situação é mais grave do que você imagina. Aquele homem, ele não estava sozinho. A tensão cresceu como um gás inflamável. O que você quer dizer com isso? Luiz perguntou. Sua voz tremia entre indignação e medo. Rodrigo, fala de uma vez! Ele tinha um parceiro, Rodrigo revelou, com a voz quase em um sussurro. E agora, esse parceiro está de volta. Eles estão atrás de todos nós. Juan ficou em choque. Como você sabe disso? O que realmente aconteceu naquela noite? Cada palavra de Rodrigo era um golpe. A sala estava envolta em uma nuvem ameaçadora, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Porque eu estava lá. Eu vi o que aconteceu e quem estava com o homem. Rodrigo se contorceu, extremamente nervoso. Eu não queria estar ali, mas não tive escolha. Tinha apenas 17 anos e ele hesitou, as lágrimas ameaçando surgir nos olhos. Eu não posso mais esconder isso. Esconder o quê? Carla perguntou, agora de olhos arregalados. Do que você está falando? Rodrigo respirou fundo, quase desabando. Na verdade, ele e a mãe de vocês, Elvira, tiveram um relacionamento. Não era só um acidente. Havia mais. E agora alguém está tentando usar tudo isso contra vocês. O silêncio foi ensurdecedor. Cada um se entreolhou, os rostos repletos de confusão e desespero. Elvira estava paralisada.
As palavras de Rodrigo reverberavam na sua mente. É verdade? Mãe, o que ele está dizendo? Mariana perguntou, a incredulidade nas palavras dela quase palpável. Elvira mordeu o lábio, lutando contra a tempestade de emoções. Tudo isso? Que ele? Como você é capaz de esconder isso de nós? Luiz disparou, sua voz disruptiva, cortando o silêncio. E o quê? Essa denúncia? Isso não foi ordem de quem tinha um plano em mente? Como podia? A pergunta foi interrompida por um barulho em frente à porta. Uma batida forte ecoou, viva e ameaçadora. As expressões de pânico se intensificaram. Antes que alguém pudesse se mover, a porta foi arrombada com força. A sala inteira congelou. Enquanto uma figura conhecida surgiu. Era um homem alto, com um olhar furioso e pronto para a ação. Vocês realmente acham que podem escapar? Eu finalmente encontrei vocês. Derrubou qualquer esperança de tranquilidade. O reconhecimento se espalhou pela sala. Um choque ressoou nas expressões de todos. Bruno, o que você está aqui? Juan conseguiu perguntar, ainda em estado de choque. O homem, que todos acharam que estava sepultado no passado, agora estava ali. Eu vi o que vocês fizeram, e agora vai ser tudo exposto. A ameaçadora revelação quase fez com que o ar fosse sugado da sala. A verdade que vocês tentaram esconder vai vir à tona, e eu tenho tudo registrado. Elvira mudou de repente. O nó na garganta cedeu para um aperto. Do coração. Não, você não pode fazer isso. Sua voz agora carregava a urgência de uma mãe desesperada. Por favor, não! Então está tudo certo. Cada um de vocês tem seus segredos e todos eles ficam expostos agora. Bruno riu, malicioso, e antes que alguém pudesse reagir, ele segurou o celular em sua mão, as gravações em evidência. O vídeo girou pelas suas mãos, enquanto todos se preparavam para o impacto. São vocês, todos juntos. E eu vou fazer vocês pagarem por tudo. O tom dele ecoou como uma maldição. O medo tomou conta do ambiente mais uma vez. O que mais esse homem sabia? O que realmente acontecera naquela noite? E assim, enquanto Elvira tentava encontrar uma forma de escapar, a única certeza que pairava no ar era que a verdade finalmente viria à tona. O passado não só voltara para assombrá-los, mas agora estava prestes a destruir tudo o que amavam. E no fundo, cada um sabia. A vida nunca mais seria a mesma. Nesse instante, a sala encheu-se de um movimento. Uma sombra passou rapidamente atrás de Bruno. Antes que alguém pudesse entender, um tiro estrondou, quebrando o silêncio. Bruno caiu no chão, a expressão de incredulidade estampada no rosto, enquanto o sangue manchava o piso. O caos tomou conta. Gritos e lágrimas ecoaram pela sala. Todos olharam em direção à origem do disparo. Na porta, uma figura encapuzada empunhava uma arma. A expressão oculta. Desculpem, mas não posso deixar que a verdade venha à tona. Ainda. As luzes azuis e vermelhas. Da polícia cortaram a noite, mas tudo parecia em câmera lenta. A figura encapuzada virou-se e disparou um segundo tiro, agora em direção a Rodrigo, que estava caído. O tiro atingiu o jovem no ombro. Ele gritou em dor, enquanto a sala se tornava um campo de batalha de pânico e confusão extrema.
Rodrigo! Juan gritou, se jogando em direção ao amigo. Mas a sombra já havia desaparecido na escuridão. O vislumbre fugidio da figura trouxe um arrepio pela espinha de todos. Eles estavam em perigo e a ameaça agora era palpável. Enquanto a adrenalina corria, Dona Elvira sentiu algo mudar dentro dela. O que você sabe, Rodrigo? O que está acontecendo? Ela perguntou, seu olhar feroz nos olhos dele. O jovem, com o rosto pálido e a respiração entrecortada, finalmente soltou. Sobre seu passado, mãe. Você não entende. Bruno, ele não era apenas um homem. Ele era seu irmão. O choque percorreu a sala como uma onda gigante. O que Rodrigo estava dizendo era algo que nenhum deles esperava. Ele era seu irmão, e todos nós estamos envolvidos nessa história. A morte dele estava ligada a uma traição mais profunda do que você pode imaginar. Um silêncio mortal preencheu a sala novamente. Dona Elvira começou a tremer, sua mente girando. Se Bruno era seu irmão, tudo o que eles sabiam tinha mudado. Todos estavam ligados por um segredo que poderia destruir a própria família. E agora, com a polícia do lado de fora, o tempo estava se esgotando. Das mentiras, os segredos. Tudo estava prestes a vir à tona. Temos que sair daqui, agora! Juan gritou. Mas, no fundo, a dúvida pairava no ar. Todos seriam unidos pela verdade ou destruídos por ela? A única certeza era que as revelações ainda estavam a caminho, e nada jamais poderia ser o mesmo depois daquela noite. O silêncio mortal pairava no ar, enquanto todos na sala processavam as palavras de Rodrigo. Bruno era seu irmão. A revelação estava como um suco no estômago de Dona Elvira. O tempo parecia ter parado, cada respiração pesada, detonando um eco de incertezas. Como assim, um irmão? Mariana murmurou, a incredulidade estampada em seu rosto. Rodrigo, com o espírito visivelmente atormentado, puxou as pernas para perto de si, tentando reunir coragem. Eu não queria dizer isso. Mas, naquela noite, ele não era apenas uma vítima. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo obscuro. E vocês precisam entender que o que aconteceu foi um acidente, mas ele também estava procurando vingança. Dona Elvira piscou, lágrimas começando a brotar. O que você está dizendo, Rodrigo? O que aconteceu realmente? O nó na sua garganta se apertava mais. Ele e a sua mãe tinham um plano. Havia uma conexão secreta que ninguém sabia. Uma rivalidade, e o parceiro que ele tinha, você não pode nem imaginar quem é. As palavras de Rodrigo saíram como um sopro, carregando um peso indescritível. Um impacto gélido atravessou a sala. Quem? Quem é? Luiz exigiu. Rodrigo hesitou. A dor em seu olhar era palpável. É você, Luiz. Você. E o que aconteceu naquela noite não foi só sobre Elvira. Aquela conexão, você foi envolvido sem saber. Os olhos de Luiz se arregalaram, confusão e raiva tomando conta dele. Como assim eu fui envolvido? Isso não faz sentido. Você não entende. Naquele dia, você estava lá mesmo sem perceber. Bruno queria te alcançar e você estava no meio de tudo.
A briga não era só com ele, mas com vocês. Rodrigo estava quase em lágrimas. A pressão era insuportável. As revelações pendiam, eletrificando o ar. Um barulho repentino sacudiu a sala, fazendo todos se virarem. A porta se abriu novamente e, entrando, estava uma mulher conhecida por todos. Era a mãe de Luiz, Dona Cecília, que tinha um olhar tenso e febril. Eu ouvi tudo. Eu precisava saber. Ela largou o que estava em suas mãos, um colar com uma corrente que brilhava ameaçadoramente. A verdade estava escondida, mas não é sobre vocês que tenho que me preocupar. É sobre o que eu fiz e rever a conexão com Bruno. O choque foi instantâneo, como se uma bomba tivesse explodido no meio deles. Todos olharam para ela, perplexos. "O que você fez, mãe?" Luiz perguntou, o medo vibrando em sua voz. "Eu não posso deixar que isso chegue à polícia. Ele queria algo de mim, e o que aconteceu naquela noite não é apenas um acidente. Eu ajudei." As palavras caíram como pedras pesadas na sala, ecoando por entre os rostos em choque. As expressões mudavam rapidamente, a dor e a confusão dançando em cada olhar. "Ajudou como?" Dona Elvira sussurrou, aterrorizada. "Eu fiz um pacto para protegê-los, mas isso lhes custaria a vida de Bruno. E o que aconteceu depois ainda vai vir à tona. Eu vi tudo", Dona Cecília gritou. Um frio cortante tomou conta do ambiente. "Mãe, você teve a chance de nos proteger, mas você fez o oposto." Luiz não conseguia entender a magnitude da traição. O que se passou na mente de cada um deles agora não era só o passado que aterrorizava, mas o fato de que haviam perdido a confiança em quem mais amavam. Antes que pudessem processar, o barulho de sirenes invadiu a sala. A polícia estava chegando e não havia mais como voltar atrás. A verdade, obscura e implacável, se encaminhava para a luz, preparando-se para arrancar segredos do chão em que eles construíram suas vidas. O que mais precisavam ouvir? "Estamos todos em perigo!" gritou Juan. E naquele momento, a conexão entre eles parecia mais frágil do que nunca. Um emaranhado de mentiras e segredos, agora prestes a ser desencadeado na mais cruel das realidades, pressionava a cada um deles, como o relógio que contava os segundos restantes até o colapso final. O que viria agora? Essa nova camada de traição foi a última faísca, acendendo um fogo que eles não poderiam apagar. O caos estava instalado na sala. Os gritos e o alvoroço tomaram conta do espaço, enquanto a presença da polícia fazia o ambiente tremer de incerteza. Elvira, com o coração disparado, sentia que os segredos, que guardara por tanto tempo, estavam à beira de se revelarem. "Não consigo acreditar que Bruno era meu irmão", pensou, tentando reunir forças. Rodrigo, ferido e agoniado, olhava para Elvira, buscando alguma resposta que aliviasse a dor. "Mãe, precisamos esclarecer tudo antes que seja tarde demais." Ele estava certo. A verdade não poderia permanecer oculta por mais tempo. O olhar de Dona Cecília, a mãe de Luiz, estava fixo no chão, a culpa estampada no rosto. Ninguém esperava que a verdade fosse tão opressiva. "O que mais você esconde, Cecília?" perguntou Juan, a voz firme, mas carregada de emoção. Uma pergunta que pedia mais do que respostas. Precisava de perdão. "Bruno estava tentando proteger vocês, mas ele também queria se vingar pela dor que sentiu." Ela respondeu.
A voz fraca. O silêncio tomou conta mais uma vez. Apenas as sirenes e as batidas na porta preenchiam o ar tenso. A polícia estava prestes a entrar, mas a única coisa que Elvira concebia pensar era: e se não houver tempo? A vida deles mudara em um instante. Segredos e revelações que eram como facas. Ela decidiu: precisamos contar tudo, não importa o que aconteça. Enquanto o barulho aumentava do lado de fora, a única saída era a verdade. Deixe que a polícia saiba o que realmente aconteceu, afirmou Elvira. Olhos estavam fixos nela. Era um passo perigoso, mas era o único caminho. No exato momento em que a porta foi aberta, uma policial alta e determinada entrou. Estou aqui para ouvir tudo. Temos uma situação complicada, disse, e os filhos respiraram aliviados por verem alguém que poderia finalmente ajudar. Estamos prontos para contar a verdade. Tudo, disse Juan, sem hesitar. Olhando para Dona Cecília, seguiu. Estamos prontos para assumir as consequências juntos. Elvira se adiantou. Bruno não era apenas um homem qualquer. Ele era meu irmão. E o que aconteceu naquela noite foi um acidente, mas também foi um erro que nós cometemos, confessou, sentindo a opressão diminuir um pouco. O peso do silêncio estava prestes a ser erguido. A policial anotou tudo, mas o ar ainda estava cheio de tensão. As palavras pareciam flutuar, viajando como ecos até os cantos mais escuros da sala. Mas algo dentro de Elvira pulsava de alívio. Era como se uma liberdade parcial estivesse prestes a ocorrer. Enquanto revelações surgiam, o ambiente se iluminava. Se a verdade poderia ser libertadora, então lutariam por isso. Cada um dos filhos se tornou um apoio para o outro, reconhecendo que poderiam reconstruir a confiança perdida. Olhos se encontraram, sorrisos tímidos brotaram, e para a primeira vez em muito tempo havia esperança. Mas a pergunta que pairava no ar era: como iríamos viver com o que aconteceu? A resposta ainda seria um mistério. Mas eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. Se a dor era parte da jornada, agora também havia um novo propósito. Elvira tornou-se a âncora, seu coração pulsando não apenas de amor, mas de determinação de proteger sua família a qualquer custo. Ela olhou nos olhos dos filhos e, com um leve sorriso, disse: juntos encontraremos nossa força. Naquele momento, enquanto a verdade começava a emergir, a vida deles mudaria novamente. O futuro era incerto, mas a luz da verdade já estava acendendo um novo caminho. E nas sombras, a dúvida continuava a sussurrar: o que mais virá à tona? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas e esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.